Gente, 7 horas e 58 minutos em Campos. De volta com o Folha no Ar, hoje 22 de junho de 2022. Desde ontem, né, 6h14 da manhã, começou o inverno brasileiro. Hoje está mais quentinho, um pouco devido. Foi quente, né? Ontem foi, né, Arnaldo? Foi meu título da 5, se eu não me engano, se na memória não fala. Chega o inverno, mas com calor, né? Porque não chegou tão frio dessa vez. Mas pode preparar, que esse casaco aí vai ser pouco. Esse casaco aqui aguenta muito, rapaz. Ele tá bom. aqui porque não dá tempo de passar a roupa de baixo, a gente joga ele por cima para disfarçar. É o que foi lá no Rio Grande do Sul? Também, mas ele veio de Campos do Jordão, então já veio preparado. Ah, então já. Veio de presente. Já veio, então pronto. Bom, mas a máxima para hoje chega a 30 graus realmente, que é a máxima dos últimos... Máxima de verão, né? De verão. Mas, segundo aí o Instituto Nacional de Meteorologia, teremos aí ondas de frio bem intensas, né? Então, nada como maio, alertam os especialistas. Maio, nós tivemos mais frio, aquela onda de frio que teve em maio em todo o centro-sul do país, e o inverno não deve chegar a tanto. Não deve. Eu acho que não deve ser igual a maio, realmente. Mas, seguindo adiante com o nosso Folha no Ar, depois dessa previsão meteorológica em dupla... Especialistas em nada. Rapaz, se o nome já está dizendo pré-visão, imagine nós dois aqui. Porque eu tenho aqui amigos que acompanham a gente, um inclusive meteorologista aqui que trabalha no aeroporto Bartolomeu Lisandro, lá aquela que Sidney Ribeiro também trabalha. Está sempre acompanhando a gente aqui e ele vai passando aqui as informações de vez em quando para a gente. Mas vamos lá. Hoje conversando com o Renato Davi Clark, ele é graduado em Direito e Administração, é da Academia Militar das Agulhas Negras e hoje falando com a gente, isso é um pouco da ficha do Renato também que nós estamos vazando aqui, já que nós estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Tem algumas perguntas aqui, o Renato, e eu quero fazer, eu acho que fica bom a gente exemplificar alguns casos, né? Por exemplo, tá aqui, ó, deixa eu pegar, a Débora, rapaz, se eu não pronunciar certo aqui o seu nome, Débora, me perdoe, Urique. Renato, se uma empresa tiver problemas de vazamento de dados, o que ela deve fazer? Essa é uma boa pergunta. E um exemplo, uma emissora de rádio, por exemplo, faz um sorteio de qualquer coisa lá, mas vamos lá, faz um sorteio de ingresso, e como eu já disse, ingressos hoje são caros quando são emitidos pela maquininha. Então as empresas promotoras dos eventos, elas fazem o quê? Vocês sorteiam aí, mandam o nome e o CPF pra gente, vamos colocar uma lista aqui na entrada. Tá, então ali tem nome, CPF, dados reais da pessoa, que tem também o tal dos dados sensíveis. Isso, nós vamos falar sobre que eu vou perguntar ao senhor também, a gente vai falar sobre esses dados sensíveis que você coloca aí a íris do olho aí, já abre na sua conta. Bom, e aí, de que forma, por exemplo, uma emissora de rádio tem que tratar esses dados até a fase de eliminação ou preservação? Eu posso preservar esses dados pessoais, mesmo se eu não vá utilizá-los mais? É um exemplo também. Como no caso de um evento, sorteou, beleza, tá ali os dados da pessoa foram colocados ali naquela lista, acabou o evento, não preciso mais. Mas se eu quiser guardar esses dados, eu posso legalmente guardar esses dados? Qual o procedimento nesse exemplo? Tá. Antes teve uma colaboração que eu vou da Pamela, né? Teve uma Pamela, Teodoro antes, e agora a Débora, né? A Débora, a empresa que tem que se proteger seus clientes e seus colaboradores. Todos são pessoas físicas. A proteção tem que ser para fora e para dentro. Tá. Então é verdade, né? Ou seja, a colocação da Pamela, ela é muito pertinente. E é exatamente naquele sentido que eu estava falando, de que a proteção, né, ela não é apenas para
um vazamento, né? Ela tem toda uma questão de um tratamento inadequado. O tratamento inadequado é esse. A lei, ela traz uma série de direitos para o titular de dados, que somos cada um de nós. Então, eu tenho o direito de saber de cada empresa se meu dado é coletado, o que é feito com ele, qual a utilização dele, qual a necessidade daquela coleta, etc. E também, um vazamento de dados, ele não é sempre um ato criminoso. Ele vaza de forma inadvertida, né? Um pendrive que é esquecido, né? Um telefone celular que é roubado. Então, medidas de controle, a empresa ela tem que ter políticas para isso, ela tem que ter regras para isso. Olha, os colaboradores não podem sair da empresa e levar informações pessoais no HD externo, no seu pendrive. Então, ela tem que trazer regras para isso. E respondendo à pergunta da Débora, como é que é o sobrenome? O sobrenome Acho que é Urique. Se eu estiver errado, me perdoe. É um nome chique aí que eu não vou entrar nessa, não. A questão é o seguinte, não vou botar o meu dedo nessa ratoeira, não, né, Débora? A lei, ela estabelece o seguinte, existem graus diferentes de danos que esse vazamento, esse tratamento, causa ao titular. Então, se esse vazamento ele foi de pequeno porte, de pequeno dano, a empresa não precisa fazer nada. Se ele já é um vazamento maior, ela tem a obrigação de informar aquelas pessoas que tiveram os dados vazados. E se o vazamento ele tem um potencial de causar um dano muito grande, ele tem que ser informado às pessoas e à autoridade nacional. Então, existe uma gradação no que a empresa tem que fazer com relação, além das medidas internas, corretivas, para identificar a origem daquele vazamento e estancar e corrigir, né? Ou seja, com relação, ela tem ações relativas à comunicação, que começam desde comunicação nenhuma, até comunicar a cada um de nós, olha, houve um vazamento aqui do seu nome. Meu nome não é uma coisa secreta assim, não causa um dano tão grande. Olha, vazou o seu nome, o CPF, valor da sua conta bancária, dados dos seus filhos, endereço, então o dano já é maior. Então, eu não sei se eu... depois a Débora tem que interagir e informar a gente se eu respondi a pergunta. Eu tinha outro agradeço, viu, Débora, a pergunta. Tem um outro questionamento aqui de ouvinte, embora eu vou trazer antes, porque tinha outros que eu queria colocar também, mas de ouvinte e pertinente também, a gente está falando essa questão de vazamento e compartilhamento de dados. O Henrique da Hora, o Henrique do Tec Campus, né? É o presidente é o diretor lá da Tec Campus e professor do IF. Professor do IF, foi meu professor, inclusive. Henrique, ele coloca aqui o seguinte: esses telefonemas que recebemos ofertando serviços bancários, não só bancários, que eu recebo umas 30 ligações de ofertas de rede de fibra ótica por dia, em média, né? Mas esses telefonemas de diversos operadores, de diversos bancos, não acaba sendo uma violação da LGPD? Alego que o compartilhamento de dados promove a concorrência, mas será que promove realmente concorrência ou há alguma infração aí nesse compartilhamento? Que todo mundo tem o nosso número, todo mundo liga, oferta, são várias ofertas por dia que a gente acaba recebendo. Isso é, na verdade, uma ótima pergunta, né, do Henrique, né? Henrique da Hora. Isso torna a nossa vida um inferno, né? Meu telefone, ao final do dia, aquela relação ali do aplicativo anti-spam, eu tenho um telefone da minha esposa ou da minha filha e 30, né, de alguém que está oferecendo alguma coisa. A lei, exatamente, ela vem estabelecer alguns limites. Renato, que limite? Isso é uma coisa que vai ter uma maturação ainda, né? Muitos aspectos da lei ainda estão em aberto para serem regulamentados. Tá? Mas, por exemplo, qual a origem? Vamos começar lá na origem. Onde que essa empresa ela conseguiu o meu telefone, o meu dado, né? Eu estava comentando com vocês aqui antes, que o ano 2020, 2021, né, eu trabalhei na administração pública federal. Sim. Tá? No primeiro mês, no primeiro contra-cheque, a minha esposa já recebeu oferta no telefone dela de empréstimo consignado.
para servidor público. Então, você está entendendo? Ou seja, a lei, na verdade, eu acho que ela tem que ir primeiro na origem, né, do tráfego desses dados pessoais. E isso é uma tarefa dificílima, porque se a gente for na 25 de maio, né, você compra lá pendrive, etc., com banco de dados enormes, gigantescos, né? Então, a tarefa dessa fiscalização, ela é um grande desafio. E eu não acredito que ela vai se resolver em curto prazo. O que eu faço, por exemplo? Vou dar um exemplo. Lá na minha casa, né, a minha esposa, meus filhos, eles já têm um texto padrão lá no WhatsApp. Então, quando recebe um WhatsApp oferecendo alguma coisa, ela fala, ó, nos termos da lei 13.709, 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, solicito o descadastramento do meu nome desse banco de dados, sob pena de repórter, autoridade nacional, não sei o que lá. Tem funcionado. Tá? Então, primeiro, o desafio primeiro é você identificar a fonte, porque muitas vezes a pessoa liga, é difícil você confirmar que é aquilo. Mas se é por WhatsApp, por exemplo, né, você fala aí, solicito meu descadastramento, você tem um direito ao esquecimento. Você tem um direito a que o seu nome seja tirado do banco de dados. Mas, Renato, isso é uma tarefa difícil. É difícil pra caramba, entendeu? Isso é uma coisa... Existe até aquela lei Não Perturbe, né? Que você vai no site da Anatel, se cadastra o seu número, mas os caras continuam. E existe a lei também do 3003, que é o código de... É isso mesmo? Ontem eu recebi uma desse. Esse é bonzinho, porque deixa eu só... Perdão, Arnaldo, perdão. Só para confirmar exatamente qual que é o código escolhido aí pelo governo para identificar quando é promoção. Não é spam, é promoção de banco, é coisa real. Mas é venda, né? Eu queria ver, é 3003, eu tenho quase certeza. É isso mesmo. É o contrário, é 0303. Tudo que começa com 0303, isso. Quando chamar no seu celular, é venda. O campeão, acho que é claro, né, Arnaldo, que perturba a gente. Não sei, tem vários operadores. Mas, resumindo só rapidamente essa questão, infringe de alguma forma esse compartilhamento de dados a lei de proteção? Não, eu entendo que infringe, sim. Né? E como nós conversamos no bloco anterior, né, esse desafio, eu acho que da fiscalização, ele vai ser cumprido por cada um de nós. Quando nós estamos aqui conversando, nós estamos fazendo uma ação importantíssima para que a lei pegue, vamos dizer, que é a conscientização. Né? Isso passa por uma conscientização, assim, de novo, repetindo, como foi com relação ao direito do consumidor. Então, à medida que nós estamos discutindo, à medida que eu pego e envio uma mensagem de volta para a empresa, né, que está me oferecendo um serviço do qual eu não desejo, que conseguiu meus dados pessoais, sabe lá por onde, né? Eu estou exercendo uma ação de fiscalização da lei, na verdade, né? Então, eu acho que é por aí. Tá? Renato, agora teve um ponto que a gente tocou no bloco anterior, que eu queria voltar a ele em relação... E também fez parte de uma menção de algum dos ouvintes. A Débora, por exemplo, comentou aqui, agradecendo e falando que você respondeu sim. Tem outros comentários aqui, mas eu queria falar sobre essa questão do vazamento de dados. Lá no bloco anterior, quando você falou assim, não é um profissional de TI que vai resolver essa questão da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Não, acredito que não seja mesmo ele sozinho. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas o vazamento de dados, nem sempre o dado é vazado. Muitas vezes ele digamos assim, roubado. Né? Há uma invasão a esse banco de dados de grandes empresas. E aí, quem sofreria sanção num caso como esse? É a empresa que foi invadida por não ter mecanismos de proteção, ou o culpado seria aquele que invadiu e que dificilmente vai ser encontrado porque tem uma expertise para não deixar rastro em relação a isso? A pergunta é excelente. Né? Então, primeiro, eu queria esclarecer esse ponto anterior, quando eu fiz menção à questão do operador do direito, do advogado e do profissional de TI. Né? Na verdade, o ponto aqui é que a adequação da empresa é algo multidisciplinar. Então, o profissional do direito ele é super importante e o profissional do TI super importante, essencial. O que eles não são é autossuficientes, esse é meu ponto. Né? Nenhum deles sozinho
dispõe, a menos que sejam, sim, capacitados em proteção de dados. Então, ou seja, se você tem um advogado que ele é também especializado, né, certificado em proteção de dados, você tem um profissional de TI que é também, obviamente, né, que ele passa a estar capacitado, porque além do conhecimento técnico específico dele, ele tem o conhecimento da ciência, da disciplina da proteção de dados. Vamos ao caso do vazamento que você falou. Bom, invasão de sistema, né, de uma outra empresa, de outra organização, é crime, ponto. Tá? Então, primeiro, a lei deixa claro, né, não há uma inversão de valores, nem pode ser, na qual eu, como vítima, me torno réu, me torno culpado. Tá? O que a lei estabelece é o seguinte, é que as empresas elas devem tomar medidas administrativas e técnicas, e aí nós estamos falando na parte de cibersegurança, para proteger adequadamente os dados dos seus clientes. Ocorreu um vazamento. Esse vazamento, como a gente comentou, ele pode ser intencional ou não. Tá? Se houve uma ação, então vamos separar. Houve uma invasão, tá, no banco de dados de uma empresa. Tá? E esses dados foram divulgados amplamente. Tá? A empresa possuía, ela estava adequada à lei, ela possuía mecanismos adequados para o porte da empresa. Como eu estava falando, né, uma empresa de pequeno porte, se você tem um antivírus, ali que não seja um antivírus pirata, você tem uma VPN, você tem medidas suficientes. Né? Mas uma empresa de grande porte, ela precisa de uma estrutura mais robusta para isso. Tá? Então, se há invasão, né, do ponto de vista de proteção de dados pessoais, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, à luz da Lei 13.709, o que vai se observar é o seguinte, foram tomadas medidas razoáveis para a proteção daqueles dados? Houve a boa-fé daquela empresa em se adequar? Então, a autoridade, antes de sair multando, antes de sair aplicando uma sanção, ela vai verificar que medidas a empresa tomou para proteger aqueles dados. Se essas medidas foram razoáveis, se houve negligência, se houve prudência naquilo ali, a autoridade, ela vai, a empresa deve fazer aquelas ações que nós comentamos na pergunta da Débora, de comunicação aos clientes, comunicação aos colaboradores que tiveram seus dados vazados, mas ela não será penalizada, porque ela tomou as medidas que eram necessárias e ela foi vítima de um ato criminoso. Então, não sei se, né, clareou aí. Tem algumas perguntas aqui, Nogueira. Sim. A da Edilane Denise, eu queria deixar ela para o final, né, poder fazer o gancho para o próximo. Eu só queria colocar duas informações nesse depoimento, nesse esclarecimento que o senhor deu referente à pergunta do Arnaldo. O Brasil é o 6º país do mundo que mais vaza dados. Isso. Primeiro vem Estados Unidos, Irã e Índia, se não me falha aqui. A Índia, o negócio é sem freio também. O negócio é frenético. É frenético. Agora, e um outro dado, o presidente do Banco Central disse no início desse ano, eu me lembro, sobre aquele negócio de Pix, vaza, não vaza, tem controle, não tem? Falou, impossível controlar ou de vez em quando não vazar. Estamos nos comprometendo em tentar evitar, mas é impossível. Então, é isso que o senhor falou. O profissional de segurança da informação, de cibersegurança, quando você... ele sabe, né, que é virtualmente impossível você blindar uma empresa de maneira que você... Porque as técnicas de invasão, né, elas são muito ágeis, aquilo avança de uma forma. Né? Então, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela sabe disso. Ela tem ciência disso. É um órgão fiscalizador, de novo, para proteger a nossa privacidade. Então, a finalidade é proteger a nossa finalidade. Não é uma indústria de multas. Por que eu falo isso com tranquilidade? Né? Eu exerci, em Brasília, né, a função de presidente suplente do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão consultivo que apoia, que suporta essa autoridade. Então, nós tivemos inúmeras reuniões, a gente trabalhava em estreita colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com o presidente. Então, não é esse o olhar da autoridade.
Eu falo isso com tranquilidade. Não é uma indústria de multas. A LGPD ela não veio para criar uma indústria de multas em cima das empresas. Ela veio para assegurar que as empresas tratem adequadamente os nossos dados. E aqui eu acho que a gente pode avançar dando uma série de exemplos aqui, né, como já foi citado anteriormente. Você tem alguma coisa? Não, a gente falou anteriormente, né? Eu queria trazer isso para o dia a dia, na verdade. Isso. Até né? a gente estava conversando aqui no intervalo, você deu exemplos e acho que pode colocar no ar também. Farmácia, supermercado, eu chego no self-checkout hoje, por exemplo, já está lá a opção de eu colocar o CPF. Normalmente eu cancelo, mas não por causa de proteção de dados, não. É na pressa mesmo. Eu cancelo e já passo o primeiro produto no self-checkout para tentar adiantar. Mas para que aquilo está ali? Por que aquilo está ali? Isso não falta estar uma informação mais clara para o consumidor? Eu tenho a opção de disponibilizar ou não o meu CPF? E você citou Pix, Nogueira. A pessoa, quando faz a opção pelo Pix, pelo CPF, não está expondo automaticamente o seu dado para outra pessoa? A gente também não precisa se adequar, enquanto pessoa física, a essas mudanças? Perfeito. Né? Veja só, nós estamos falando de uma grande mudança cultural, né? É uma transformação cultural nessa relação, né? Não só como consumidor, né? Mas como parte de todo o ecossistema, mesmo que seja uma organização sem fins comerciais. Tá? Então, essa questão da farmácia, né? Vamos usar uma palavra aqui muito clara, que a farmácia, né, ela comete uma extorsão com relação ao nosso CPF. Ponto. Eu fui comprar um remédio na semana passada, o remédio custava R$80. Mas se eu entregasse meu CPF, né, que era, né, o CPF virou refém, né, assim, né, eu fiquei um refém, né, caía para R$29,90. Qual pessoa de sã consciência vai deixar de pagar, né, para não entregar o CPF? A questão é a seguinte: a lei traz 10 princípios que devem ser obedecidos no tratamento de dados pessoais. O primeiro é o seguinte: princípio da finalidade. Ou seja, eu tenho o direito de saber qual a finalidade da coleta daquele dado. Ele só pode ser usado especificamente para a finalidade que me for informada. Gente, nós não temos noção do que a farmácia faz com o nosso dado pessoal, para quem que ela manda aquilo. Não temos noção. Tá? Então, um outro princípio, são 10, né, como eu falei, é o da necessidade. Existe a necessidade do meu CPF para me dar o desconto? Por que a farmácia muitas vezes pede, além do CPF, se eu tenho um plano de saúde? Aquele exemplo que você bem levantou. E a gente pode avançar aqui, é fácil caminhar, e aqui vamos fazer uma distinção. A lei ela fala desses dados pessoais, eu vou voltar num ponto que você citou, que são os dados pessoais sensíveis, que é uma diferença interessante e importante. Dados pessoais, todos os dados capazes de identificar, direto ou indiretamente, uma pessoa natural. É o termo da lei. Tá? Então, o mais óbvio é o nome, né? Número da identidade, CPF, fotografia, imagem de câmera, IP, né, do telefone, esse tipo de coisa. E aí ela tem, dentro dessa classificação, uma subclassificação, vamos dizer assim, que são os dados pessoais sensíveis. O que seriam esses dados pessoais sensíveis? São dados que, devido ao potencial que eles têm de causar um dano maior à nossa privacidade, é necessário que eles sejam revestidos de cuidados maiores. Por exemplo, dados relativos a questões de raça, dados raciais, orientação religiosa, orientação sexual, saúde. Olha só, hein? Todos os dados relativos à nossa saúde, de qualquer área, da medicina, etc., são dados sensíveis. Dados relativos a crianças e adolescentes, tá? Dados relativos à nossa orientação política, que foi o objeto dessa palestra que eu participei, né, lá em Manaus, como eu comentei. Então, esses dados, vamos imaginar aqui, né, num consultório médico, numa clínica médica. Tá, né? Então, eu chego ali, eu apresento meus dados pessoais, tal, e eles são necessários para o tratamento. Tá? Então, eu faço uma consulta, é feito um prontuário, né, a meu respeito, e é passado um tratamento, ou são pedidos exames, etc. Quem tem acesso a essas informações?
Como que essas informações são protegidas? Durante quanto tempo elas ficam guardadas? E aí tem um ponto interessante. Um projeto de adequação bem realizado, ele leva em consideração a legislação e as regras específicas daquela atividade. Então, a medicina ela já possui, né, um ordenamento jurídico específico da medicina. Então, o prontuário ele tem que ficar guardado por até 20 anos, etc, etc, etc. Mas aí, imagine áreas da medicina, por exemplo, que são mais sensíveis quanto à nossa privacidade, quanto àquelas relacionadas à saúde sexual, por exemplo, né, ou à saúde psiquiátrica. Imagine esses dados sendo expostos publicamente, né, os danos que eles são capazes de causar à nossa vida, enquanto funcionários de uma empresa, né, etc, etc. Então, a lei ela vem trazer um ordenamento, ela vem trazer proteção, e isso aí é o seguinte, essas áreas, essas atividades, como eu falei, imagine a quantidade de dados pessoais que transitam no hospital. Ele é compartilhado com a Agência Nacional de Saúde, com o INSS, enfim, né, com uma série de órgãos. Então, cabe à empresa ela saber para onde que isso está indo e o que está sendo feito com isso, né, com esses dados. E esse é um dos papéis do profissional de proteção de dados. Vamos aos exemplos. Tem várias, pessoal agradecendo aí a você, Renato, inclusive. Tem aqui o Maurício Batista, que é nosso número 1 também, aqui está sempre ouvindo e comentando, falando sobre os consultórios dentários que pedem os dados, tira a foto, ele é para cadastro, mas ele não sabe nem o que fazer. Acho que ninguém sabe. Mas o que eu quero é aprofundar no estrago dessa questão das farmácias. Por exemplo, a Arnaldo lembrou muito bem o supermercado. Você tem cadastro? Eu vou no caixa mesmo, naquele automático, no comum. A menina já pergunta, você tem cadastro? Eu tenho, mas é o quê? Tem desconto? Hoje tem desconto não. Eu falei, então não coloca. Quer dizer, ali está todo o meu perfil econômico, gastronômico, enfim. Bom, o exemplo da farmácia. Teve um caso que aconteceu e isso é muito mais profundo do que vazamento de dados, isso envolve uma série de prejuízos que podem ser até irreversíveis, eu não sei de que forma você pode explicar. A filha comprou durante muito tempo remédio de Alzheimer para... pode ser tanto para o pai, para o sogro, enfim, para o sogro, comprou para o sogro. A nora comprou para o sogro. A nora tem 40 e poucos anos, 50 anos, e comprou remédio de Alzheimer durante um bom tempo para o sogro. Tá. Foi fazer um plano de saúde, chegou lá no plano de saúde, constatou que ela tem Alzheimer pré-existente porque ela comprava remédio na farmácia. Olha os dados sendo trocados aí. E aí, o que eu faço? Qual a profundidade desses prejuízos que nós podemos ter? Que isso é um exemplo que eu estou citando que foi na prática. E outros que a gente nem sabe, como você disse, para onde vão esses dados nossos. Não, porque se você tem um plano de saúde, você tem mais um desconto. Se você não tem plano de saúde, não tem um desconto. Que pesquisa é essa? Que acaba extorquindo a gente, porque isso é extorsão. Extorsão. Isso é extorsão. Porque se fosse assim, R$5 de desconto, tudo bem. Mas você deu 300, sei lá, num medicamento que você citou, 80, um exemplo. Foi para 29,90. Olha aí, quantos por cento de desconto aí? Mais de 60, Enfim. Então, aí esse exemplo, mas eu comprei medicamento para o meu avô, ou para o meu sogro, para a minha sogra, durante muito tempo de Alzheimer. Aí quando eu fui fazer o plano, cheguei lá, não pude fazer o plano, mas não tratava o Alzheimer. Eu falei, não, mas eu comprava remédio para os outros, não era para mim. Sim. Isso aí está ligado, né, com a colocação que você fez no bloco anterior, que você perguntou, Renato, isso não veio tarde demais? E a resposta está ligada uma com a outra, ou seja, a lei ela vai progressivamente tentar, né, reduzir esse dano daqui para frente.
O dano para trás, ele está causado. O dado seu que já foi compartilhado, sabe lá com quem, né? E a gente pode avançar nesse exemplo aí, muito feliz que você deu, que é imaginar os dados dessa pessoa que está comprando um medicamento para uma doença degenerativa ou para uma doença psiquiátrica, indo parar no sistema financeiro. E ela vai no banco, querendo pegar um empréstimo de 10 anos para comprar um imóvel, e o banco tem a informação de que ela tem uma doença que provavelmente em 2 ou 3 anos ela vai estar incapacitada de gerir suas próprias finanças. Então, nós estamos vendo aqui 2 exemplos, né? Falamos da farmácia, desse compartilhamento. Isso é uma coisa que hoje ela não tem controle. E o dano, ele é devastador e ele é covarde porque ele é invisível. O dano é invisível. Você percebe, nós estamos dando 2 exemplos de milhares. Nós falamos dessa questão da decolar, né? De negar acesso. Olha o potencial discriminatório, né? Do que nós estamos falando. E aí você... na semana, hoje é quarta, né? É quarta. Amanhã eu vou estar participando, né, de uma palestra sobre esse aspecto para um órgão da ONU que cuida da questão dos refugiados lá da Venezuela. Porque a lei está tendo impacto na questão da proteção dos dados dessas pessoas. Tá? Então, as informações, o quanto das informações delas são necessárias dentro desse processo de interiorização, que é como eles tratam do assunto, né? E da recolocação deles recomeçarem a sua vida no Brasil. A orientação religiosa deles lá, anterior, é necessário que isso esteja na ficha deles, né? A renda que eles tinham anteriormente é um aspecto que é importante nessa recolocação. Então, é muito interessante que, à medida que essa pauta ela vai sendo mais divulgada e a gente começa a discutir, a gente começa a entender exatamente o que você falou, que é a abrangência do assunto. Então, nós estamos falando aqui hoje, nós já falamos em processo eleitoral, nós estamos falando dos nossos direitos de consumidor, estamos falando agora de a questão de imigrante, de imigração. Na semana que vem, eu vou participar também de uma palestra na Escola Nacional de Seguros, uma vez que já foi identificado isso como um risco emergente, ou seja, essa questão da LGPD que nós trouxemos aqui traz um risco para as empresas, um risco financeiro. Então, a área de seguros, as seguradoras já estão atentas aí. Então, será que existe, vai ter um seguro contra danos causados por proteção de dados pessoais inadequada? Então, isso vai permear a vida da gente. Na verdade, já permeia, só era invisível. O que está se fazendo é trazer luz, né? Trazer à luz danos e toda uma relação que a gente faz parte, inadvertidamente, às vezes extorquidamente, entendeu? E que hoje a gente passa a ter essa ferramenta a nosso favor. Então, é uma lei moderna, é uma lei atual, e eu acho que ela vai trazer um benefício muito grande para a sociedade. Ela tem um alcance social muito grande, é a minha percepção. Estava falando com o Edivazinho aqui, ele está lá em Gramado, ele foi a trabalho. Falei, pô, por que você não me levou para te ajudar? Você não precisava de um ajudante? Falando que ele está sempre ligado aqui no programa, e ele é um cara super antenado, né? Aí eu citei seu nome, ele falou que já conversou. Acho que com você vai fazer uma palestra na CDL também. Sim. Não vai? Isso. A CDL está, né, inclusive com o fato do Edivar estar em Gramado, né, eu não sou uma pessoa de ter inveja de muitas coisas, né, mas o cara está em Gramado nessa hora, dá uma inveja, não dá na gente? Então, mandar um abraço aí. Podia ter chamado a gente para ajudar ele lá, né? Mas se é com ar-condicionado aqui dentro, não está fazendo feio para Gramado também não, né? Não, mas é exatamente isso, né? A CDL ela está bastante antenada nesse assunto, tá? Eu já participei de reunião lá com o Edivar, eles sabem da importância disso para a atividade, né, toda do comércio. E o caminho é esse, né? Começa com essa atividade de conscientização
e aí esse processo das empresas se adequarem. E eu acho que os órgãos de classe, né, como a CDL, etc., eles têm um papel fundamental, porque isso permite divulgar para os seus associados informações homogêneas, informações confiáveis a respeito do que fazer. Né? Porque o que tem, na verdade, do como fazer. Porque a lei fala, tem que implementar isso, fazer aquilo, mas como é que faz isso? Tá? Eu acho que esse é um ponto importante aí. Vamos sim. Eu vou te pedir licença novamente, Renato. Tem muitas perguntas aqui, né, Arnaldo? Tem colocações aqui da Edilane, do Thiago Souza, que a gente vai voltar no próximo bloco também, porque dá para fazer um gancho com o próximo bloco. Teve o Alexandre Couto parabenizando aqui pela entrevista, que é um tema relevante, e também um entrevistado que domina o assunto e contextualiza de forma brilhante, Nogueira. Muito bom. E o Couto também diz aqui, o Alexandre, quer saber onde e como adquirir e se tornar um bom profissional de proteção de dados. É outro compartilhamento também. Aí eu não sei se você dá aula. Não, isso eu posso falar à vontade, porque não é o meu negócio. Eu tenho uma empresa, eu tenho um escritório que faz adequação de empresas à lei, mas eu não ministro treinamento, então é uma coisa que eu fico muito à vontade de falar. Bom, eu vou falar da minha própria história. Né? Posso pedir para você fazer isso daqui a pouco? Perfeitamente. Para aumentar essa audiência aí, enquanto você toma mais uma água aí, um café, a gente volta dentro de instantes, Renato. E também o que a gente quer entender de que forma a gente pode contratar a sua empresa ou uma empresa para que coloque essa situação aí em dia. Pelo jeito a coisa está tomando mais corpo até do que a gente já comentou aqui o que você falou. É a lei que vai pegar. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com o Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em manter em dia o seu cartão de vacinação de toda a sua família. Ok? Então aproveite para conhecer Plínio Bacelar Vacina. A gente vai...